pontos, desculpa. 33 pontos, 27 jogos. 10º lugar para o Vasco. O Vasco está brigando por Libertadores, essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro bem. O Vasco estava com a carência de vitórias em São Januário. Estranhamente, nos últimos anos, quando lutava lá embaixo, o Vasco fazia de São Januário seu caldeirão, fazia muito ponto ali e era uma presa fácil fora. O Vasco tem feito bons jogos fora de casa, voltou a vencer em São Januário. Um ponto fora da curva foi o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco, em questão de poucos minutos ali, já foi batido com muita clareza. Mas o nível de jogo do Vasco é outro, né? É um time que hoje, você imaginar Palmeiras ou Flamengo vencendo a Libertadores, tem uma boa chance aí do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele está a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele está na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, bem é possível você imaginar. Você está na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você está na semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco... Nessa arrancada final, a gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores. O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele está nesse bolo ali com uma série de times para brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente está fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer e o Vasco está nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade... os times nesse momento, quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar cada vez mais. Esse resultado muda tudo. A gente está acompanhando esse jogo do viés vascaíno. Mas vamos pro lado do Vitória. Isso. O Vitória conseguiu uma vitória, um triunfo, né? No meio de semana. Mas, convenhamos, a chance matemática de os 4 que estão no Z4 caírem é enorme. É enorme. Sim, mas a tendência é essa. A Vitória estava indo para 28, estava ficando a 2 só do Vasco. Isso estava acontecendo em São Januário. Também com polêmica de arbitragem, esse tema tudo mais, o Vasco conseguiu os 3 pontos que o colocam numa posição nova na tabela. O time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então. Tá 3, hein? Quase perde o jogo, hein? Pois é, craque Neto, boa noite para você, boa noite a todos. Uma partida muito agitada aqui em São Januário, com 7 gols, virada do Vitória, virada do Vasco, gol anulado, pênalti marcado, pênalti anulado. E aí, aos 51 minutos do segundo tempo, o Vasco, com 1 a mais em campo, conseguiu marcar com o GB. Então, somando esses 3 pontos aí, que deixam a equipe momentaneamente na 10ª posição. Abre uma gordurazinha aí da zona de rebaixamento, tá agora a 7 pontos do Juventude, que é o primeiro time dentro do Z4. Já começa talvez a pensar aí num G6, num G8, talvez numa vaga na pré-Libertadores, mas foi uma partida bem agitada realmente desde o início. O Vasco abriu o placar logo aos 5 minutos com o português Nuno Moreira. Ainda no primeiro tempo, o Vitória virou a partida. O gol da virada, inclusive, foi do capitão Lucas Alter. Ele que acabou sendo expulso no segundo tempo, tomou 2 cartões amarelos no espaço de 6 minutos, foi expulso. O Vasco empatou a partida em 2 a 2, um pouco antes dessa expulsão do Lucas Alter, com o garoto Rayan, depois virou de pênalti, 3 a 2, 3 a 3, o Vitória chegou ao empate no finalzinho, o GB faz o 4 a 3, um jogo bem agitado e confuso aqui em São Januário. Vitória na bronca com a arbitragem e o Vasco comemorando esse resultado que deixa a equipe respirando mais aliviada no Brasileirão, craque Neto. O que aconteceu pra gente saber? Desculpa, eu não assisti o jogo do Vasco hoje, não deu pra assistir. O que aconteceu em relação ao Vasco, que o Vitória tá muito bravo, filho? A partir da metade ali do segundo tempo, quando o Lucas Alter foi expulso. Ele levou um cartão amarelo por reclamação e 6 minutos depois ele empurrou o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, dentro da área, num lance de bola parada no ataque, e por isso o árbitro deu o segundo cartão amarelo para ele e ele acabou sendo expulso. Além disso, teve algumas outras decisões também durante a partida. O Vasco teve um pênalti a favor, numa bola que toca no braço do lateral direito Raul Cáceres. O Rayan bateu e fez. O Vitória também teve um gol anulado por impedimento
impedimento que inclusive foi checado pelo VAR e foi visto realmente que o jogador do Vitória, o Cantalapiedra, estava em posição de impedimento, e o Vasco também chegou a reclamar da arbitragem num lance envolvendo o Léo Jardim no terceiro gol do Vitória. Foi numa jogada que o Léo Jardim saiu do gol, se chocou com alguns jogadores, inclusive do Vasco, ficou pedindo a falta, mas o juiz não deu. No fim das contas, ninguém ficou muito satisfeito com a arbitragem, mas o Vitória tá reclamando muito mais, obviamente, até pelo resultado. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, antes do Jair Ventura dar uma entrevista coletiva, ele fez um pronunciamento aqui na sala de imprensa de São Januário, e o Vitória que segue numa situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, né, craque Neto? Se vencesse hoje aqui em São Januário, igualaria a pontuação do Santos, que é o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Com essa derrota, continua na zona de rebaixamento e está perdendo uma posição para o Juventude, que nesse momento está vencendo o Fortaleza. Então foi um jogo que o Vitória vislumbrou sair aqui de São Januário, talvez aqui até com uma vitória, porque virou o jogo no primeiro tempo, foi buscar um empate num momento muito improvável, quando o Vasco já tinha um a mais. O Vitória conseguiu 3-3, mas aí aos 51 minutos do segundo tempo, a estrela do garoto GB do Vasco, que o Diniz colocou em campo, o GB inclusive disse pra gente aqui na zona mista que o Diniz falou que ele ia entrar e ia fazer o gol. A profecia do Diniz se cumpriu, o GB fez o gol e o Vitória volta para Salvador sem nenhum pontinho na bagagem e com alguns jogadores expulsos. O Lucas Alter, o capitão da equipe, foi expulso no tempo normal e por reclamação, depois do jogo, o atacante Carlinhos acabou sendo expulso também. Os dois serão desfalques no Bavi, que é o primeiro compromisso do Vitória depois dessa data FIFA. Craque Neto. Obrigado, Igor. Pedi pro Fernando Diniz dar o número da Mega Sena também, pra gente poder realmente... É o Fernando Diniz tentar, de alguma maneira, proporcionar para o Verratti mais oportunidades, né? Criar mais situações, o time... O Piton voltou hoje, ele voltou, mas ficou no banco, porque o Pumita vinha dando conta do recado, improvisado na lateral esquerda, mas o cara da posição é o Piton, tanto é que ele que dá o cruzamento, ele entra no jogo, ele dá o cruzamento para o GB fazer o gol que dá a vitória ao Vasco da Gama. Acredito que o Piton vai recuperar a posição ali, como lateral esquerdo do time. Ele voltou hoje, ganhando esse ritmo, deve ser titular. E a presença do Piton ajudou muito ao Verratti fazer muitos gols. Parece que assim, até a ausência dele não vinha mais aqueles cruzamentos, né, esse posicionamento dele na área. Mas assim, é o artilheiro do Vasco ainda no campeonato. Se não me engano, ele ainda está brigando pela artilharia do campeonato. Olha como o campeonato, a gente fala que é um dos mais complicados, mais competitivo do mundo, mas o nível é razoável. Porque o Verratti, há 7 jogos não faz gol, é o terceiro na artilharia. Está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, do Cruzeiro, que também não faz gol um tempinho, o Caio Jorge. Então, assim, é um cara importante, é líder do grupo, ele é um líder dentro do Vasco da Gama, né? Os jogadores gostam muito dele, ele exerce a liderança e ele está incomodado, porque teve um jogo anterior, hoje eu não reparei isso, mas um jogo anterior, quando o Diniz tira ele chuta a garrafa, ele dá um bico, pode ser que ele está chateado com ele mesmo, que não está fazendo gol, mas não ficou legal a imagem, né? Porque de repente foi logo quando o treinador tira. Isso não é bom, é importante o Diniz chamá-lo, conversar, dar moral, o grupo junto, porque o Verratti é importante pela liderança e é um artilheiro. Ele voltando a fazer gols, pode ser que o Vasco até sonhe em coisas maiores no campeonato. E o Diniz